Salve, salve, ricas queridas, muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde. Bom, vamos lá para mais um encontro nosso do Rica na Mesa. Todo dia nesse horário aqui, ó, 12h30 ou meio-dia e 30, depende do gosto do freguês. A gente está aqui para um papo de 20 a 30 minutos, todos os dias do mês de janeiro, tá? E hoje a gente vai falar sobre este tema que está rolando aqui na tua tela, né? O que é que o medo já te custou? O que é que o medo já me custou? A gente não vai não considerar o medo como algo para ser abominado, algo para a gente se livrar, algo para a gente abrir mão, até porque é inerente à condição humana. O que a gente vai falar aqui é, em função das questões financeiras, em função da organização, planejamento, decisões e vivências financeiras, o que é que pode ter acontecido ao longo da tua trajetória, o que está muito encruado, digamos aí, em você, a ponto da gente estar entendendo que o medo pode ser um fator determinante para não haver crescimento, não haver evolução, tá? Então, com base nisso, a gente vai falar desse tema agora. Vou mandar aqui no Papo da Rica para a gente poder chamar a turminha para o nosso encontro de live. Boa tarde para quem chega. Helena, querida, muito boa tarde, que bom que você está aqui. Maricélia, prazer em vê-la novamente. Lia Pelosi, um beijo em você. Andréa, meu bem, que bom que você está aqui. Boa tarde para quem está aqui entrando no ao vivo. Seja bem-vinda. Quem está aqui também entrando no gravado, tá bom? Bom, o que o medo já nos trouxe? Vamos direto e reto aqui no conteúdo. Eu preparei aqui um material, né, que eu acho que eu gosto muito de, antes desses encontros, fazer uma lógica. Então, já estou aqui de mão do meu querido iPad, onde eu trago aqui algumas coisas importantes que eu anotei de estudos, de referências. E acho que a primeira coisa é pensar qual é a origem evolutiva do medo. Então, o medo ele é uma emoção primitiva. A gente aprendeu até mais sobre o medo agora nos filmes aí, né, no Divertidamente, por exemplo, que foi um instrumento tão importante, inclusive, para trazer esse diálogo com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Eu sou de uma geração, e não deve ser muito diferente para você, onde a gente foi ensinada a esconder o medo, onde a gente foi ensinada de que sentir medo é como se fosse até um prejuízo, de que sentir medo era algo que a gente teria até vergonha de avisar, porque isso as pessoas poderiam julgar a gente e menosprezar o nosso valor em função do medo. Olha só que absurdo, né? Se é uma condição primitiva, uma emoção primitiva, ela faz parte da condição humana. Então, ela existe necessariamente para proteger a gente dos perigos reais, só que, na atualidade, a gente faz uso também desse medo dos perigos imaginários. E é aqui que é o ponto central do nosso papo de hoje. Não é falar dos perigos reais. Os perigos reais, de fato, eles têm por aí. A gente precisa estabelecer uma conexão do nosso estilo. Então, falando de investimento financeiro, por exemplo, a gente pode pegar ali pessoas que têm um estilo de investidora mais conservadora. A gente pode pegar pessoas com estilos mais moderados, outras mais arrojadas. E não tem nenhum problema com relação a isso. Se eu entendo o meu estilo e meu perfil, eu preciso considerar este medo. Tem uma frase, inclusive, do ex-presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, onde ele diz que, como é que é a frase? Ele fala assim, que o medo é um excelente aconselhador. O medo é excelente aconselhador, mas é um péssimo mestre. Então, para a gente se aconselhar, é bom chamar o medo para a sala, dizer assim, senta aqui, medo, no sofá. Bora conversar um pouco? Me aconselha aqui. Para se aconselhar, o medo é importante. Para a gente delimitar ali aonde é que a gente pode andar e aonde a gente não pode. Mas não como mestre. O que é mestre? Mestre é aquele que a gente segue. Tem gente aqui que tem Jesus Cristo como mestre e segue ali os preceitos de Jesus Cristo. E assim como qualquer outro mestre, pode ser um mestre nas finanças, um mestre nos negócios, um mestre na vida pessoal, no aconselhamento conjugal. Então, aquela pessoa que você tem como mestre na tua vida,
é aquela pessoa que você ouve e você segue. O medo é um péssimo mestre, mas um excelente aconselhador. A de Lourdes fala que um medo cultivado desencadeia a insegurança feroz. E essa insegurança de Lourdes não é pelos perigos reais, e sim pelos perigos imaginários. Grande parte do que a gente vive aqui na nossa turma mesmo, de mulheres 40+, que estão aqui no perfil, que são alunas, ou que serão possivelmente aí alunas no futuro, o que a gente trata aqui, o que a gente conversa aqui é sobre aquele perigo imaginário que é o que mais traz problema, né? Então, trazendo novamente uma referência daquele camarada lá do escritor lá do Daniel Kahneman, do livro Rápido e Devagar, ele vai trazer que a lógica do medo, por ela ser processada pelo sistema límbico, ele vai fazer com que esse cérebro, né, tudo aquilo que é processado pelo sistema límbico, reaja de uma forma muito automática. Então, o medo, se a gente pudesse colocar numa casinha, ele estaria no sistema límbico e ele reage sempre com relação a rapidez, a estímulos, a medo do perigo. Qual que é uma boa estratégia, falando no sistema financeiro, no assunto de finanças, qual é que é uma boa estratégia para a gente pegar o medo como conselheiro e não como mestre? É uma palavrinha só que, para mim, define praticamente tudo na minha vida, que é a palavrinha chamada conhecimento. Lembra que eu falei que grande parte do prejuízo que o medo traz para a nossa vida tem mais a ver com o imaginário do que o real? Né? O real tá ali. O imaginário é a desgraça, né? Porque aí é onde eu deito no meu travesseiro e eu começo a projetar maluquices e mais maluquices na minha vida. Qual é o antídoto disso? É o conhecimento. Então, para pegar um caso bem clássico, que é na parte de investimento financeiro, então, nos meus cursos, nas minhas aulas, nas mentorias, um dos módulos mais para frente, né, depois que a gente fala de organização financeira, planejamento financeiro, lá na frente a gente vai trabalhar com investimento financeiro. Num primeiro momento, quase toda aluna diz assim, não, mas eu sou conservadora. Eu prefiro ganhar pouquinho do que me arriscar. E grande parte dessa fala está muito mais voltada pela falta de conhecimento do que, de fato, como uma condição de perfil. Isso eu comecei a perceber facilmente ao longo da vida. Outra questão que eu percebo é que há uma diferença também entre homens e mulheres. Nós, como fomos criadas historicamente, culturalmente falando, para sermos cuidadoras, então quem cuida é educada para não colocar o objeto do cuidado em risco, não é isso? Eu, como mulher, não fui educada para ficar em casa cuidando dos filhos, da casa, do fogão. Se eu fui ensinada a cuidar disso, eu não posso ter o fator risco presente em mim, porque eu não posso arriscar a segurança da minha casa, a segurança dos meus filhos, a segurança do meu alimento. Então, historicamente, a mulher foi projetada para trabalhar, para tomar decisões e para se relacionar sem risco. Não estou generalizando, obviamente, estou contextualizando. E aí, quando a gente traz para a modernidade, já que eu fui ensinada assim, Ariadne mesmo, mas também fui ensinada assim com a minha ancestralidade, então já vem no meu gene, já vem na minha carga genética, já vem na energia que foi passada pela minha mãe, pela minha avó, pela minha bisavó. Quando eu vivendo hoje nesta modernidade, eu vou fazer investimentos financeiros, eu peguei um dado aqui de que 67% das mulheres que investem, 67% das mulheres que investem, na hora que elas vão tomar uma decisão de investimento, como, por exemplo, em qual papel investir, em qual produto financeiro investir, ela se aconselha com outra pessoa. 67% das mulheres que investem não investem pela própria cabeça, pela própria decisão.
elas pedem opinião de um terceiro. Então, mesmo quem já está na prática tem uma tendência de será mesmo? Será se eu tenho razão? Deixa eu dividir aqui um pouco da responsabilidade para ouvir uma outra pessoa. E aí é o fator da insegurança, que obviamente leva a gente concluir que tem muito medo voltado para isso. Vocês percebem isso na vida de vocês? É claro que eu estou dando exemplos que nos exemplos que eu dei pode ser que tenha se encaixado exatamente em você. Pode ser que não tenha se encaixado exatamente, mas você entendeu a lógica do que eu estou trazendo aqui. Deixa eu ouvir um pouco da audiência que está aqui para ver se esse medo que está em tomar uma decisão financeira de investimento está presente. Deixa eu ver se existe esse medo no sentido até de pegar as rédeas da vida financeira da casa e dizer, agora sou eu quem vou estudar, agora sou eu quem vou me aprofundar e agora sou eu quem vou tomar a iniciativa de tomar algumas decisões aqui, mudando isso, eliminando isso, reduzindo aquilo, acrescentando aquilo outro. Em qualquer esfera, vocês sentem, no sentido financeiro, que o medo está presente em vocês? Eu quero a opinião de vocês. Eu queria agora que vocês me dissessem de 1 a 5. Como é que o medo está presente na decisão financeira de vocês? 1, Ari, não tem medo nenhum. Ou 5, eu sou a louca do medo, paralisada pelo medo. De 1 a 5, como é que vocês se enxergam em termos do medo estar presente na vida de vocês, naquilo que tem a ver ali com decisões ou movimentos financeiros? Me conta aqui nos comentários para eu ter uma ideia de quem são vocês, enquanto eu bebo uma aguinha. A de Lourdes, nota 4. Então lembra que 1, não tenho medo nenhum. 5, medo total, paralisada. De Lourdes, nota 4. Maria Helena, 5, muito, né? Maria Helena, pelo que escreveu, se tivesse 6, era 6, né, Maria Helena? Liane também, parece que se tivesse 6, era 6. Andréa Rica, querida, junto com a de Lourdes, junto com a Liane. Nota 3. Simone também, nota 3. Então, a turma aqui está mais pendente para ter medo. Adri Menezes, nota 4. Bia, querida, se entrega aí. Se entrega não, se integra. E a gente está falando do medo aqui, ouvindo das meninas que estão aqui ao vivo, com a nota delas com relação a medo. E aí vamos pensar aqui no custo oculto, né? Tudo na vida da gente tem um custo, não tem, gente? Tudo na vida tem um custo. Não necessariamente preço, mas custo tem. Então, qual é o custo oculto da gente estar vivendo sob medo? E o medo, volto a falar, não o medo da coisa concreta, medo daquilo que está no campo da alucinação, da falta de conhecimento, da projeção. Maria José, nota 3. Bora pensar aqui num exemplo de alguém que diz assim, eu tô com medo de investir. Cara, eu tô com medo de investir, e se eu perder dinheiro? Né? Toda aquela graninha que com toda, né, o meu esforço da vida eu consegui juntar. E se eu perder? Tô com medo. E aí qual é o custo oculto disso? Fico parada. Não priorizo conhecer sobre isso. O tempo vai passando e o próprio dinheiro vai indo embora, porque a gente vai consumindo esse dinheiro. Como eu disse, tudo na vida tem um custo. E como tudo tem um custo, para esse medo de e se eu investir e perder dinheiro, eu tenho que escolher qual é o custo oculto. Eu posso escolher o custo oculto de vou ficar do jeito que estou, porque estou com medo, e aí o custo oculto desse dinheiro está mal aplicado, não está nem acompanhando a inflação e eu começar a comer esse dinheiro e ele ir embora, ou o custo oculto de, por exemplo, eu entrar num curso, estudar sobre isso e melhorar a minha relação com esse medo e esse dinheiro. Só que há o custo de investir num curso e de investir tempo para estudar nesse curso. Qual é o custo que você deseja?
Outro exemplo, eu tenho medo de gastar comigo mesmo, porque eu fico pensando assim, e se eu precisar desse dinheiro no futuro? Qual é o custo oculto? Sacrifico o meu presente e eu crio um ciclo interminável de insatisfação e culpa. Gente, eu achei esse aqui tão pesado. Eu, hipoteticamente, tenho medo de investir em mim mesma, porque e se eu precisar desse dinheiro lá na frente? Grande parte das futuras alunas, né, ou candidatas a alunas que chegam para mim e dizem assim, Ariadne, eu quero muito ser acompanhada por você, ou na mentoria ou no teu curso. Quero muito. Mas eu tô com medo de investir esse dinheiro porque essa parcela vai entrar aqui no meu orçamento e vai juntar com 1 milhão de outra parcela que eu já estou desorganizada e papapá. Esse é uma coisa muito clara. Ou então aquela que diz, eu tô com medo porque não, vai ser à vista, mas o meu dinheiro que está mal aplicado e que está contadinho, eu vou ter que pegar um pedaço desse dinheiro, que não é muito, te pagar à vista e eu tô com medo e etc. Ele é real? Ele é real numa certa medida, óbvio. Eu preciso do medo para me aconselhar, para eu saber aonde é que eu coloco a mão, para saber onde é que eu decido financeiramente. Mas o custo oculto é, enquanto eu não investir nisso em dinheiro e em tempo, a minha condição de organização, de planejamento e de má investimento financeiro vai piorando. Tem um caso bem recente de uma candidata aluna, a gente está conversando ainda, uma pessoa que tem uma excelente profissão, o marido dela também, está querendo fazer um acompanhamento em casal. E aí a gente conversando, etc., existe lá o valor financeiro daquilo, e ela disse, nossa, eu estou preocupada, porque se eu pegar esse dinheiro para acompanhamento de casal da nossa pouca reserva, vai diminuir a reserva. Se eu não pegar da reserva e parcelar, olha uma parcela alta que ainda vai entrar. Olha o medo disso, né? Então, como é que faz isso? E aí eu disse, cara, não tem jeito, vai ter que escolher o custo. Não tem jeito, vai ter que escolher o custo. Se você fica sem a mentoria, sem o curso, sem o acompanhamento e não precisa ser só comigo não, tá, gente? Eu não tô vendendo aqui a ideia, não. Pode ser com o Joãozinho, um outro bom profissional que você encontrou no mercado. Pode ser com ele também, não tem problema. Qual é o custo de você não entrar agora com o Joãozinho? O custo é continuar do jeito que está e aquele dinheiro que você guardou ir para as cucuias. E a tua organização pelas cucuias. Continuar se organizando ou se desorganizando do jeito que você faz. Tem hora, qual é que é a lógica, né? A lógica não é sumir com o medo. A lógica talvez seja colocar o medo aqui na frente, a coragem aqui na frente e dizer, e agora, o que eu faço? Tem um livro que se vocês não leram, gente, isso é livro para ler para a vida, não é sobre finanças, tá? É muito maior do que isso. Se vocês não leram esse livro, pelo amor de Deus, eu gostaria de obrigar a humanidade a ler esse livro. O nome do livro é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Sei lá, se fala assim, vocês sabem que meu inglês é péssimo, né? Mas se não ficou entendido aí, na hora vocês me colocam lá no comentário e eu coloco lá o nome do livro. Ele é um psiquiatra e que ele foi detido na época da Segunda Guerra, na época do nazismo, e ele ficou lá nos campos de concentração e viu um monte de gente morrer. Viu aquela desgraça que eu sei que todas nós aqui conhecemos, em parte, né? Porque quem viveu aqui de fato conhece. E aí, quando o Victor saiu do... né, o nazismo acabou e ele sobreviveu, né, e etc., ele abre um consultório dele e ele vai estudar. E ele, olha, eu me arrepio, gente. Ó, a Claudimira já leu. Nossa, eu me arrepio inteiro, porque é a coisa mais linda da vida. Ele vai estudar sobre o que aconteceu no campo de concentração quando ele via dois indivíduos. Um tinha um propósito de vida. Aquele um, vivendo aquela desgraça, sonhava com o dia de sair, porque quando ele fosse sair, o pai dele ia estar lá, o filho dele ia estar lá, o comércio dele, ou ele queria estudar, ou ele queria sei lá o quê. E aí ele observava quem era essa pessoa que tinha um propósito quando saísse.
E ele observava aquele outro grupo de pessoas que dizia: o mundo acabou. Não tem mais nada. Eu não tenho ninguém me esperando, não vai ter mais comércio, não vai ter mais nada. Não tem um propósito de vida, que acabou. E aí ele começava a estudar de forma completamente empírica, tá, gente? Porque lá não estava com computador, com papel, era estudar na observação, era no empirismo. Ele começou a perceber que existia naturalmente dois grupos de pessoas. É logoterapia, tá? De Lourdes. Ele fundou a logoterapia. E ele começou a estudar esses dois grupos de pessoas. Ele começou a perceber que o processo... A gente não está falando no dia que o cara levantou a estatueta, não, do Oscar, do Globo de Ouro. A gente não está falando do dia que o cara saiu do campo de concentração. A gente não está falando do dia grande final, quando ele ganhou a medalha de honras ao mérito, não. Ele está dizendo que o processo da desgraça, porque lá era desgraça, era recebido de forma diferente, completamente diferente, de acordo com o grupo, o propósito. Então, respondendo a Adri, né? Ari, eu sou essa candidata aluna, quero fazer a mentoria, mas o valor da parcela é algo que me tira o sossego, talvez, por pesar no orçamento. Então, é isso. O que você está enxergando, Adri, depois da mentoria, durante e depois da mentoria? O que vai acontecer? Você vislumbra? É claro que ninguém está dizendo esquece a parcela de R$100, esquece a parcela de 400, esquece a parcela de 1.000. Gente, pelo amor de Deus, eu ensino de organização financeira, não é agora que eu vou dizer chuta o balde. Não é isso. O que eu estou dizendo é qual é o propósito que se enxerga claro sobre aquilo. Então, assim, aqui na minha mentoria, e outros bons profissionais vão ter vários outros preços e etc., você vai pegar o Para Ser Rica, que é o curso, que é uma jornada de 100 dias, onde a parcela é R$100. E aí você entra e eu assino um contrato contigo nessa parcela de R$100, dizendo que se você não alcançar em 100 dias, teu dinheiro é devolvido em dobro. R$100. R$100, o que é que tu gasta no mês? Tô dizendo que R$100 é pouco não, tá? Mas R$100, um orçamento desorganizado, tá saindo pela torneira de monte. Não quero curso, eu quero a mentoria. Parcela de R$400, grupo. Eu quero a mentoria individual, parcela de R$1.000 no individual. Eu quero a mentoria de casal, parcela de 1.200. Qualquer um vai te levar ao mesmo caminho, o formato é que é diferente, tá? Então, o que eu quero dizer é que, dentro da racionalidade do juízo, qual a parcela condizente e o que você está enxergando após isso. Sabe por quê? Não vou dizer que é o caso da Adri, mas eu vou pegar teu exemplo, minha linda, só para... Até porque, né, você colocou aqui. Ainda existe dentre nós, infelizmente, a galerinha do oba-oba. Oba-oba, vou entrar, e aí o fato de entrar alimenta o inconsciente de que sim, foi lá e já está resolvido. Não. Você vai viver 100 dias arrastando bunda na brita. Vai ter trabalho. Vai. Ninguém aqui está vendendo fórmula mágica, não. O que eu estou vendendo, sim, é uma linguagem acessível, é uma jornada onde eu já vivi lá atrás e eu não vou te colocar nos mesmos esquemas que eu precisei viver, eu vou abreviar caminhos. Mas vai ter bunda ralando na brita, que é isso que a gente às vezes tem medo. Tem gente que diz, eu não entro porque eu tenho medo das decisões que eu vou precisar tomar. O medo é legítimo. O que eu quero dizer com esse resumo todo é que o medo é legítimo, mas o propósito que o Viktor Frankl fala no livro Em Busca de Sentido, se este propósito não for maior, a tua vida, que já é o medo, porque eu estou vivendo aqui, Deus me livre, né? Mas no livro lá, eu estou vivendo num campo de concentração. Se eu estou vivendo num campo de concentração, não há medo maior. Eu estou vivendo desgraça ali o tempo inteiro. O medo é legítimo. Mas como é que eu encaro esses dias do medo legítimo se eu tenho um propósito muito claro? Se esse meu propósito não for maior do que o medo, a relação que eu vou ter que dar, aí realmente não dá conta, não. Tem claro esse propósito, né? Então, essa lógica da diferença entre homem e mulher, porque a gente foi educada para cuidar, a gente precisa muitas vezes da referência de um terceiro. A gente precisa que o marido
diga, vai lá e faz. A gente precisa que a marida diga, vai lá e faz. Que a mãe, que o chefe. E não porque a gente está pedindo autorização, não. A gente, em geral, aqui a gente já construiu uma lógica de independência financeira. Quem estava comigo já há um tempo sabe que eu faço a distinção entre independência financeira e autonomia financeira. Independência financeira. Tenho o meu curso de graduação, tenho possivelmente minhas pós, tenho um bom trabalho, com um bom rendimento. E o que é bom? Bom no meu ponto de vista. Eu olho no espelho e digo, cara, eu até ganho bem, velho. Por que o dinheiro não dá para nada? Quando eu tenho essa percepção que eu até ganho bem, e quando eu digo que eu até ganho bem, não é que eu não quero ganhar mais. Mas, porra, eu ganho bem. Eu acho que com o que eu ganho, eu poderia estar fazendo melhores coisas. Então, essa mulher, ela já conquistou esse lugar de independência nesse lugar que não é da assalariada de um salário mínimo, que pega 3 ônibus, que mora lá na favela. Essa mulher conquistou já, através do emprego, da profissão e do rendimento dela, uma condição. Isso é independência. A autonomia quer dizer, eu me especializei no assunto financeiro, nas minhas finanças, eu mergulhei nela e a partir de agora eu tenho condição de sozinha tomar decisões para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Significa que isso me trouxe arrogância? Muito pelo contrário. A autonomia me dá, inclusive, mais tranquilidade de saber qual é o momento que eu peço opinião e a quem eu peço opinião e ajuda. Tá? Então é muito nesse lugar. Aí, qual é que é o exercício que eu trouxe assim como proposta, tá? Então, coloca no papel mesmo, né? No sentido financeiro, né? Porque você pode fazer esse exercício do medo com relacionamento, com, sei lá, com o que você quiser, mas aqui é finanças. Coloca no papel qual é o teu maior medo financeiro. Ah, eu já sei de cabeça. Deixa de ser teimosa e coloca no papel. Não é ficar na cabeça, não. Beleza. Colocou lá, meu maior medo financeiro é X. Beleza. Aí você vai olhar para aquilo que você escreveu e vai se perguntar assim, qual é o pior cenário possível? Você olhou para aquele medo e diz, de fato, se ele acontecer, se tudo der errado, tudo, com base nesse medo, como é que vai ser essa vida? Eu vou ser isso, vou fazer aquilo, vai ficar assim. Aí você começa a imaginar e coloca no papel, tá? Vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Aí você já imaginou tudo. O que pode acontecer no pior cenário. E aí você olha para aquilo que você está projetando como pior e você se pergunta, se isso acontecer, eu posso lidar com isso? Não é o que eu quero, mas eu posso lidar com isso? Posso. Não quero. Vou ficar triste, vai ser uma desgraça, minha qualidade de vida vai piorar, mas eu posso lidar com isso. Muitas vezes a resposta do posso lidar com isso vai ser assim, eu posso lidar com isso e inclusive não vai ser muito diferente do que eu já estou lidando agora. Você entendeu o que é corrida atrás do rabo? Você está com medo de algo que, se acontecer da pior forma possível, o jeito que você vai ter que lidar, muitas vezes não é tão diferente de como você está lidando hoje. Só que é o poder de colocar no papel, porque quando a gente vai colocar no papel, a gente busca a ajuda do cientista para racionalizar. E aí busca razão para responder. E na hora que a razão está respondendo, mesmo com o medo presente, a gente já começa a perceber que talvez o que você vai precisar lidar não é tão diferente do que você está lidando hoje. E aí é hora de dizer, então vai com medo mesmo, meu bem. Ou não. Pode ser que você diga, misericórdia, eu não tenho condição nenhuma de lidar. Significa agora que o medo é um bom conselheiro, então a decisão é pelo não. Ficou claro qual é o exercício? Vocês topam fazer o exercício? Ou eu estou aqui só Fiquei pensando um tempo, gente, hoje de manhã, dizendo, nossa, eu queria trazer um exercício para a menina fazer, que não é um exercício muito grande, que não é muito cansativo, mas que fosse efetivo. Então, a galera aqui que no começo da live falou que está com nota 3, 4 e 5 no medo, hora de fazer o exercício se vocês toparem, tá? Me conta aí se vocês topam ou se eu estou conversando só, né? Às vezes eu estou conversando só também. Boa, Liane, que bom que você fechou. Que bom que você fechou. Só Liane. Liane e eu. Eu vou fazer também, Liane, para ficar só nós duas aí. Pelo menos nós duas a gente fecha e a gente lida. Eu vou escrever também. Eu, com relação a medo financeiro, eu não tenho muito, não.
Eu acho que eu já tive mais. Eu acho que tem a ver com esse preço do conhecido mesmo, né? Acho que tem a ver com esse preço do conhecido. Pensando bem aqui agora, eu acho que eu me daria uma nota 2. Acho que sim. Ok, você é muito engraçada aí, ó. Claudimira fica dizendo que eu sou engraçada, mas não faz o exercício. Isso, Liane, me manda no privado os meus medos. Manda sim, manda lá no direct. A turma que quiser aqui, manda. A Andréa topou, me manda também no direct dizendo qual o medo. Já diz assim, ó, o que é que pode acontecer pior é isso. E eu sei lidar com isso. Eu dou conta de lidar com isso? Dou. Então, faz. Não dou. Então, toma a decisão de não fazer, né? Trouxe aqui um poema da Cecília Meirelles. Bora falar sobre a Cecília Meirelles hoje? É um poema curtinho, que o nome do poema é Autorretrato. Bora lá? Ela diz assim, ó: em mim há muitos medos, mas hoje, se acaso eu temer, não será o fim, porque o que aprendi do medo é que ele nunca é maior do que o passo que dou para enfrentá-lo. Então não é mandar o medo embora, é colocar consciência nesse medo, entender que ele está ali para ajudar e tomar uma decisão consciente sobre ele. Acho que a Cecília Meirelles nos ensinou e eu acho que foi um bom fechamento aí para o nosso papo de hoje. A Adri perdeu a explicação do exercício, mas topa fazer. Adoro. Você não tem medo então não, né? Você não sabe o que é que eu pedi, você não sabe o que eu pedi. Esta mulher é uma mulher ausente de medo. Depois assiste a gravação, Adri, e aí faz o exercício que eu acho que vai ser bem bom para você exercitar. E se quiser, me manda um direct me contando, tá bom? Para a turma que está aqui no ao vivo, para a galera também que está no gravado, um beijo, boa tarde para vocês nessa quarta-feira, aqui está meio nublado, mas a minha galerinha está toda na praia curtindo. Daqui a pouco eu vou encontrá-las. Um beijo para vocês e amanhã, nesse mesmo horário, 12h30 ou meio-dia e 30, a gente se encontra em mais uma edição do Rica na Mesa. Bora!